Moraes quer que a PGR avalie se a prisão de Bolsonaro é necessária a fim de garantir a ordem pública e a instrução processual. Prisões preventivas, lembrando, duram tempo indeterminado e são decretadas pela Justiça antes mesmo que o réu seja julgado. Além disso, o ministro determinou que a Procuradoria opine se, ao convocar atos pela anistia, Bolsonaro cometeu os delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo. São esses pontos, aliás, que justificariam o encarceramento do ex-presidente antes de eventual condenação pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Dia 19, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal remeteu as determinações de Moraes ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que ainda não protocolou sua posição sobre os questionamentos. As solicitações de Alexandre de Moraes à PGR têm como origem uma notícia-crime protocolada por 2 advogados que argumentam que Bolsonaro teria tentado obstruir a justiça e incitar novos atos que comprometam a ordem pública e a estabilidade democrática, bem como coação no curso do processo. Esse documento, Pitoli, é assinado pela vereadora Liana Cristina, do PT de Recife, e por Victor Fialho Pedrosa. Ao pedir a prisão do ex-presidente, a dupla argumenta que Bolsonaro teria incorrido em irregularidades ao usar as redes sociais para convocar atos pela anistia a réus condenados no 8 de janeiro. Obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo. Tá certo isso, Olavo? Entender o setup desse contexto. Como está esse contexto? Qual é esse setup? Qual é essa cena? A cena é: ontem Alexandre de Moraes esteve na Câmara dos Deputados, um dia de pressão em relação ao projeto da anistia. Lá estava também Alexandre de Moraes. Quando um tribunal começa a atuar de maneira política, ele deixa de ser tribunal. Então nós temos visto essa atuação política do STF. Esse é o setup. Pois bem, essa vereadora diz que Bolsonaro está criando um clima ambiente de instabilidade institucional. Bom, é uma frase de alguém desacostumado à democracia. Primeiro, quem cria ambiente de desestabilização institucional é um governo que nunca saiu do palanque, é um presidente que nunca saiu do palanque, é um tribunal que aplica penas exorbitantes a olhos vistos, onde sequer, na minha opinião, não haveria crime. Esse tipo de denúncia, amigo Pitoli, amigo ouvinte, deveria ser rejeitada de pronto. Chegou, rejeita, arquiva. Não, mas nós temos aquele setup que eu coloquei lá no começo. Tem um setup político nisso tudo. Então manda lá, olha, Gonet, analisa esse pedido de prisão, PGR, analisa esse pedido de prisão. Só lembrando que esse pedido de prisão foi feito lá no final do mês de março, parece dia 23, se eu não me equivoco. 18 de março, protocolado, só me engano, 19. Isso, eu acho que o despacho me parece que é de 23. O prazo começaria 23, 5 dias. Silêncio da PGR, nós estamos em abril, o prazo já foi. Será que se aguarda aquele timing, aquele tempo, aquele prazo, ou aquele contexto ideal para uma decretação de prisão? Decretação essa que não teria nada a ver com a denúncia. Insisto na frase: quando um tribunal se envereda pelo caminho da política, ele deixa de ser tribunal. Silvio, às vésperas da manifestação, a matéria publicada pelo portal Metrópolis, né, sugerindo um cronograma, um calendário, né, já que o prazo não foi cumprido pelo Gonet, eu já olho para o calendário do dia 6. Mas eu acho que está calculando mal, né, tanto a PGR quanto o ministro Alexandre de Moraes, né, o resultado de uma prisão do presidente Bolsonaro. Eles, aliás, Silvio, eu ouvi de um parlamentar tempos atrás, numa conversa que teve com o ministro do Supremo, eles estão calculando que não haverá comoção, né, popular com a prisão do presidente Bolsonaro. Mas às vésperas de um pedido que será atendido pelo presidente Bolsonaro
para que o brasileiro volte às ruas, eu entendo que o cálculo foi feito de maneira equivocada, Silvio. Olha, eu acho que o doutor Olavo traz um ponto central nessa discussão. O ministro Alexandre de Moraes, que preside todos os inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, né? Sabemos que são mais de 20 inquéritos, 21 foi o último número divulgado pelo Supremo Tribunal Federal, poderia ter simplesmente arquivado de ofício um pedido que parte de uma vereadora do Recife, uma vereadora do PT. Então, imagine se todos os vereadores do país, se todos os cidadãos, imagine se todo mundo agora for bater a porta do Supremo Tribunal Federal para pedir a prisão do presidente Jair Bolsonaro, para pedir algum tipo de punição ao presidente Lula, para pedir algo em relação a ministros. O Supremo Tribunal Federal vai virar o quê? Então não precisa mais no Brasil ter ordenamento jurídico, não precisa mais ter hierarquia do judiciário, não precisa mais de tribunal de primeira instância, porque tudo bate no Supremo Tribunal Federal. Qualquer um pode oficiar e o ministro Alexandre de Moraes vai atender. Ele encaminha isso para a Procuradoria-Geral da República e aí tem duas leituras possíveis. Ou ele já sabe que a PGR pode dar um parecer favorável e a intenção dele, de fato, é prender o presidente Jair Bolsonaro, ele tem essa obsessão há muito tempo, ou então ele vai argumentar que simplesmente correu o rito. Olha, eu consultei a PGR, porque isso faz parte de uma certa liturgia, mas o pano de fundo é uma ameaça evidente e uma ameaça permanente de prisão do presidente Jair Bolsonaro. Foi assim lá no ano passado, inclusive numa época parecida do ano, em fevereiro ou março, quando até ameaçar uma baleia foi a acusação que as pessoas diziam que o presidente Jair Bolsonaro podia ser preso naquela semana, porque as pessoas da imprensa, eu me refiro, da imprensa tradicional, por conta de uma baleia, por conta de joias, é uma cortina de fumaça. Mas esse é o pano de fundo. É uma intimidação em relação à Avenida Paulista completamente lotada, que estará no domingo. Assim como Copacabana respondeu, o paulistano e muita gente virá de fora da cidade de São Paulo para essa manifestação. Essa passeata é uma passeata pela anistia de presos políticos no Brasil. É uma tentativa de comover o judiciário e ampliar o apoio para que essas mães, pais, avós, cuidadoras voltem para os seus filhos. Entendo eu também que é motivo de superlotar a Avenida Paulista. Até para mostrar o seguinte, ministro, o senhor está tomando as suas decisões aí, provocando a PGR, que para mim, né, fica ali, sabe, aquele time que se sente dono da bola, que fica batendo, né, no meio campo. Moraes passa para o Gonê, que passa para o Lewandowski, que passa para Gonê, que passa para Moraes, fica triangulando ali a bolinha, tentando ganhar tempo, se sentem o dono da bola, o dono do jogo, só que nós precisamos mostrar que o povo é o dono dessa história toda. E outra, pedir para a PGR opinar se Bolsonaro está cometendo delitos de obstrução de justiça por convocar os atos do próximo domingo, ou o ato do próximo domingo, incitação de crimes contra as instituições democráticas,